Olá, aluno do primeiro ano, nós já estamos no PET 6 e esse PET começa tratando de trabalho e energia. Então, nós vamos procurar ir explicando essa matéria à medida que formos resolvendo os exercícios, ok? Então, vamos para as atividades. O primeiro exercício aí fala lá, quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado? Em qualquer situação, uma força realiza trabalho? Justifique com suas palavras. Então, aqui, ó, se eu tenho um objeto e aplico sobre ele uma força F. E essa força provoca um deslocamento D. Só que o que acontece? Nem toda a força F, se ela não for na direção do deslocamento, nem toda ela provoca esse deslocamento. É somente a componente na direção do deslocamento, no caso aqui a componente x, nesse caso desse objeto, né, que vai provocar então um deslocamento nesse objeto. Então, esse deslocamento, aí se essa força provocou o deslocamento, a componente dela que provocou o deslocamento realiza trabalho. E o trabalho é a componente da força vezes o deslocamento. Eu prefiro pensar dessa forma do que pensar com cosseno de θ aqui na fórmula, porque às vezes nem sempre quem garante que vai ser esse ângulo que vão te passar. Se te passarem o outro ângulo, o ângulo formado com a perpendicular, aí já não é cosseno, é seno. Então, eu prefiro pensar no sentido de que a componente da força e não como o cosseno na fórmula. Mas, fechando esse parênteses, né? Quanto maior, aí sim, quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado, desde que a força tenha pelo menos uma componente na direção do deslocamento. Né? E em qualquer situação realiza trabalho? Não, ela tem que ser na direção do deslocamento. Então, eu escrevi aí, ó, o trabalho realizado por uma força é diretamente proporcional ao deslocamento produzido por ela. E pode ser obtido através do produto desse deslocamento pela componente da força na direção do deslocamento. A força só realiza trabalho quando provoca deslocamento. Então, a segunda questão aí fala um bloco de peso P igual a 60 newtons. Vamos colocar o peso, o valor do peso aqui. Desliza do ponto A, então eu tenho um ponto A aqui no início da mesa, ao ponto B, no final da mesa, uma distância de x igual a 1 metro. Então, essa distância que ele deslizou aqui, indicado pela seta, é de 1 metro, sem atrito sobre uma mesa, puxado por uma força constante de intensidade 40 newtons. Então, essa força aqui vale 40 newtons e ela está inclinada de um ângulo de 45 graus com a horizontal. Nesse deslocamento, determine o trabalho realizado. Então, ele quer o trabalho realizado na letra A pela força F. Só que a força F é só a componente horizontal dela que vai realizar trabalho. A componente vertical vai ajudar a reação normal de apoio a equilibrar o peso. Então, a componente horizontal, o Fx, é que vai realizar trabalho. Então, eu não gosto de colocar trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, porque se o ângulo dado não fosse formado com a horizontal, fosse formado com a vertical, não seria cosseno, seria seno. Então, eu prefiro pensar que é a componente, né? Pensar na realidade, não bitolar em fórmulas, mas pensar na realidade. É a componente que realiza trabalho. Como essa componente está colada no ângulo aqui, ela é lado do ângulo, ela é o cateto que faz lado com o ângulo que eu estou estudando, o que relaciona ela com ele é o cosseno. Então, o componente Fx vai ser a força F vezes o cosseno de 45 graus.
Isso é a mesma coisa que 40 vezes raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tem aquela tabelinha lá que você preenche 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz de todo mundo, divide todo mundo por 2. E aí você acha os cosseno e seno dos ângulos notáveis, né? Então, a componente Fx, ela vale 20 raiz de 2 newtons. O trabalho vai ser o produto dessa componente pela distância. Então, vai ser 20 raiz de 2 vezes 1. Eu vou achar que o trabalho vai ser 20 raiz de 2 joules. Então, o trabalho, a resposta da letra A vai ser 20 raiz de 2 joules. Já o trabalho realizado pela força-peso e a força normal ou reação normal de apoio, elas não estão na direção, elas são perpendiculares ao deslocamento. Elas não têm nenhuma componente petitinha que seja na direção do deslocamento. Então, elas não realizam trabalho. O trabalho do peso, tanto o trabalho da força-peso como o trabalho da reação normal de apoio, são nulos, eles dão zero. A questão 3 está aí. A figura mostra as forças que atuaram sobre o corpo no percurso de A até B de metro de extensão. Então, eu tenho um percurso de A a B de 1 metro de extensão. E eu tenho 4 forças aqui atuando nesse percurso. Eu tenho uma força F de 15 newtons, a reação normal de apoio de 10, o peso de 10 e uma força F contrária ao deslocamento. Tá vendo a indicação aqui? Vai daqui para cá. A força F provavelmente uma força tipo de atrito de 5 newtons. E ele pergunta na letra A quais forças não realizam trabalho. Então, as forças que realizam trabalho são a força F de 15 newtons e a força F' de 5 newtons. Para realizar trabalho, a força precisa ter pelo menos uma das componentes na mesma direção do deslocamento. Toda força que for perpendicular ao deslocamento, ela não vai realizar trabalho. Então, as forças que não realizam trabalho são a reação normal de apoio, o N, e o peso do objeto. Na letra B, ele pergunta qual o trabalho total realizado sobre o corpo, ou seja, qual o trabalho da força resultante. Então, a força-peso com a normal, elas se equilibram aqui. É como se uma anulasse a outra. Uma está equilibrando a outra. O resultante vertical é zero. Então, a força resultante é a força resultante justamente na direção do deslocamento, que é a força horizontal. Então, força resultante vai ser a força F menos a força F minúsculo. Fão menos F', vai ser 15 menos 5. Então, a força resultante são 10 newtons na direção do deslocamento. Então, o trabalho força vezes deslocamento vai ser justamente 10 vezes o deslocamento, que é 1. Então, eu tenho que o trabalho são 10 joules. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a primeira semana do volume 6 do PET. Até semana que vem.